Olá pessoal, bom dia a todos vocês, obrigado pela companhia em mais um tutorial. E hoje nós vamos aprender a fazer aqui animações de molas usando o Constraint Rigid Body para isso. Para começar o nosso tutorial, nós vamos utilizar o objeto cúbico. Eu vou olhar pela vista ortográfica e vou fazer uma cópia dele com Shift D. ESC para sair. Vou ativar o Move e vou trazer essa cópia aqui para baixo. O objeto de cima eu vou selecionar e vou utilizar um SZ para comprimi-lo pelo eixo Z, deixando dessa forma. Vou ativar a vista de perspectiva e vamos entrar aqui no modo de edição. Vou selecionar a opção de face e selecionar essa face superior. Vou ativar o Poke Faces e vou clicar no Vertex Select. Com isso eu seleciono esse vértice que está aqui em cima, ativo o Move e trago para fazer esse tipo de efeito aqui no teto do cubo. Volto ao Object Mode, aciono a vista frontal e aqui eu tenho os dois objetos. Vou adicionar agora um objeto círculo. Abrir as propriedades desse círculo e vou rotacioná-lo pelo eixo X em 90 graus. Está aí o círculo. Vou usar o S de escala para diminuí-lo bastante e vou trazê-lo cá para baixo. Vou diminuir mais um pouco com a escala, arrastá-lo um pouco mais, deixar aqui nessa posição e esticá-lo aqui para o lado direito. Aqui para mim está ótimo. Com o círculo pronto, nós vamos dar o Ctrl A para aplicar a rotação à escala. E com o botão direito, eu vou fazer com que a origem desse círculo vá para onde está o cursor 3D, que é no centro da área. Seleciono agora e venho aqui na barra de propriedades para adicionar um modificador denominado Screw, que significa parafuso, rosca, etc. Aqui eu tenho já o Screw adicionado, vou usar a visão em modo raio-x, tem o efeito que vocês estão vendo, e agora eu vou alterar esses parâmetros de Screw, deixando em 0.2. E notem que vai surgir, usando a interação, uma diversidade de voltas. Eu vou tirar o raio-x e vou aumentar essa interação até 9, para me dar esse resultado aqui como se fosse uma mola comprimida ou compressa, como podemos chamar. Vou usar o atalho RY180 para rotacionar e vou arrastar para que ela encoste entre ambos os objetos que eu adicionei anteriormente. Vou selecionar o objeto de cima e vou vir aqui na aba de Physics Properties, vou aplicar um Rigid Body no modo passivo. Vou selecionar agora o de baixo, vou também aplicar nele um Rigid Body, porém eu vou utilizá-lo em modo ativo. Se eu der um play, esse é o efeito do objeto caindo, o de cima fixo e o de baixo como ação. Agora eu vou selecionar o de cima, com Shift pressionado, seleciono o de baixo. Vou então vir aqui em cima na guia chamada Object, e em Rigid Body eu vou selecionar a condição Connect para conectar esses dois objetos. Para poder ver o efeito, clicando fora, eu vou selecionar o objeto e vou aumentar esse eixo que representa aqui o Rigid Body que eu apliquei. Na opção Type, o tipo, como podemos chamar, eu vou mudar para o modo Generic Spring. Vou descer até embaixo e vou marcar na guia denominada linear a opção Z-Axis, que significa o eixo Z. Habilitando o eixo, agora eu poderia utilizar ajustes posteriores nessas duas abas que estão aparecendo aqui embaixo. Dando play,
vocês vão ver que o objeto de baixo vai ficar pendurado no objeto de cima com o efeito de mola. Mas eu preciso fazer com que esse efeito também seja restrito ao nosso parafuso ou mola que nós criamos. Então eu volto aqui em modificadores e na opção denominada Screw, eu vou aplicar um driver. Clico o botão direito, adiciono o driver, vai aparecer esse menu, é o menu de propriedades aí do driver, tá? Aqui nesse menu de propriedades, eu vou até a guia chamada Type, o tipo. Veja que ele está com um X-Location, eu vou mudar para Z-Location. Seleciono e vou agora nessa opção aqui de expressões, mudar a expressão para poder fazer o efeito que eu quero. Eu vou deixar -var barra 9 mais 0.2. E aqui eu vou clicar no conta-gotas e selecionar o objeto que eu quero que faça o procedimento. Vai ficar com esse efeito aí meio estranho. O objeto com a mola, porém ele está numa posição não desejável. Então eu seleciono o segundo cubo, que é o cubo 001, vou voltar para o modo de edição, e aqui eu vou selecionar a setinha azul e vou arrastar para que ele fique bem nessa parte inferior aqui da mola. Tendo feito, eu retorno para o Object Mode. E aqui, pessoal, agora se eu der o play, notem que eu consigo o efeito como se o objeto de baixo estivesse pendurado junto à mola também. Eu vou selecionar o objeto de baixo e aqui no frame 1 eu vou esticar essa setinha azul para que ele fique bem compresso aqui. Dando play, veja que o efeito fica mais interessante. Esse é um efeito bem prático. Eu vou dar um giro orbital aqui, aproximar, dar o play. Olha como fica bem legal aqui o efeito. Agora eu posso fazer algumas mudanças aqui, tá? Essa parte da mola está com pouca resolução. Então eu seleciono ela, venho aqui nos modificadores e na guia Steps Viewport Render eu vou deixar essa resolução em 64. Com isso eu consigo um resultado bem interessante aqui junto ao efeito de resolução da mola. Novamente, bem legal, né, pessoal? Eu seleciono o cubo de baixo, venho aqui no modo Edit Mode, ativo a opção de faces, vou selecionar essa face de cima e vou usar o X para excluir essa face. Com o objeto eu volto para Object Mode e nele eu vou aplicar um modificador Generate do tipo Solidify, que é o solidificador, vai dar uma aparência sólida. Vou aumentar esse thickness aqui, que é a espessura, para 0.08. E aqui eu tenho o efeito como se fosse uma caixa. Pronto o processo. Vou voltar a minha vista aqui desligando o Show Overlays. Eu tenho aí um efeito bem simples e prático que a gente pode utilizar para fazer algo interessante aí junto aos projetos. Eu espero que vocês tenham entendido e que possam contribuir deixando seu like, deixando seus comentários, inscrevendo-se junto ao canal ou sendo um membro apoiador para que eu possa manter as atividades aqui.